Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Hora da Bíblia, hora da palavra. Que bom é para nós termos a Bíblia, para ouvirmos a voz de Deus. Nós tivemos aqui durante toda essa semana. Chegamos agora no nosso último tema da nossa série, o remanescente se converter. É ele que converterá. E nós vimos aqui as coordenadas, o esclarecimento de Isaías, quando diz que não é a maioria, é a minoria. Quando ele diz que é o remanescente que vai se converter, e ele se converte a Deus por completo. Ele se rende à vontade do Senhor. Você é um desses. Você está buscando fazer parte destes. Na nossa vida diária, faça uma autoanálise. Eu preciso fazer uma avaliação para ver se o meu perfil, se eu estou me encaixando no perfil do remanescente. E nós seguimos aqui pela nossa viagem de forma muito especial, quando nós vimos que o remanescente é que se converterá, e ele se converterá a Deus. Nós vimos aqui que Enoque foi um que andou na contramão. Nós vimos as famílias dos convertidos, nós vimos aqui jovens convertidos, determinados. E agora eu quero te chamar para o nosso último, porque a profecia aponta para este aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. A profecia de Isaías, ela apontou para Israel, mas Israel não se converteu. Israel não se cumpriu na vida de Israel, e ela vai se cumprir no remanescente do tempo do fim, da reta final. Capítulo 12, o verso 17 diz: irou-se o dragão e contra a mulher, contra a igreja primitiva, e foi pelejar com aqueles que viriam ser os seguidores, os restantes da sua descendência, o remanescente fiel. Quem é este remanescente fiel? Precisa ficar claro para você: o remanescente fiel, o restante que realmente está se convertendo e se converterá na reta final, são aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Não pode desassociar fidelidade à lei de Deus, aos mandamentos de Deus para o convertido. Entende muito bem? Por isso que é um grupinho, dentre todas as denominações religiosas, dentre o mundo religioso do planeta, quantos estão realmente guardando os mandamentos? Então, isso aqui precisa ficar bem claro para nós. A lei de Deus precisa ser exaltada. Ela precisa estar acima de tudo. E aí fala que ele terá o testemunho também, guardará o testemunho, e fala também que ele guarda a fé em Jesus. Tem o testemunho e guarda a fé em Jesus. Está no capítulo 14 e o versículo 12. Que não dá para a gente entrar nesses detalhes aqui, porque eu quero lhe convidar para ver na Bíblia o que Pedro e o que Sofonias fala a respeito dos últimos dias. Vamos para a Bíblia? 1 Pedro, abra aí a palavra de Deus em 1 Pedro, aonde nós encontramos a experiência a respeito do verdadeiro povo de Deus convertido. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1. Olha o que diz aí. Despojando-vos, desfazendo, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda maledicência. Ok. Deixar de tudo. Abandonar o mundo. E o verso 2 ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, pelo leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. É o alimento. É a palavra de Deus que alimenta o seu e o meu coração. Sabe para quê? Para que nós possamos crescer, desenvolver a vida cristã de um convertido. Agora no versículo 5, ele diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. São os mediadores entre Deus e o mundo. Se você é como o mundo, como você vai atrair o mundo para Deus? Precisa ser diferente, falar diferente, vestir diferente, praticar coisas diferentes. Não, mas aí eles vão se distanciar. Não. O Espírito Santo vai trabalhar o coração deles para que eles observem, para que eles percebam a diferença. Você acha que Enoque andava como o mundo andava? Não.
Ele falava como o mundo? Ele comia como o mundo? Não, não e não. Noé? Não. Abraão? Não. Daniel? Olha o Daniel e seus companheiros? Não. E aí? O que foi que eles fizeram? Eles atraíram o mundo para Deus. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. Agora o versículo 9, que é o texto clássico e conhecido a respeito do povo de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus, não somos do mundo. A fim de proclamar as virtudes, as características, o perfil daquele que vos chamou das trevas para a luz. O caráter de Cristo. E no verso 12, para fechar sobre o que Pedro fala, ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, de uma geração perversa. Olha, diz: observando-vos em boas obras, glorifiquem a Deus. Nossa vida, nossa determinação é para glorificar a Deus. Olha muito bem, você está vendo na minha testa aí uma luz, um raio de luz que está penetrando aqui entre as folhas, os galhos da árvore, batendo na minha testa? Deus quer selar a nossa mente, o nosso coração, o santuário da alma, para que nós possamos refletir a luz como o sol brilha agora, a luz do brilho do caráter de Cristo, o sol do justo. Vamos fechar com Sonfonias? Eu te convido para nós irmos para Sonfonias, o capítulo 3 e o versículo 11. Olha o que ele diz aqui, para fechar nossa série. Estou quase chegando a 7 minutos, ok? Mas eu quero te convidar para mais um minutinho e você observar. O verso 11 diz o seguinte: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das suas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e nunca mais se ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. O verso 13 fecha e olha, você vê, um povo no meio de ti. Peraí, no meio de quem? No meio de toda a nação de Israel. Entenda bem, Deus quer converter o povo de Deus para então atrair o mundo. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Você viu aqui que fala iniquidade e mentira? Isso é uma ligação muito clara a respeito daqueles que na reta final receberão o Espírito Santo, receberão uma chuva serôdia. Quem são estes? Esses são aqueles que não se achou mentira na sua boca, falsidade. Esses são aqueles que vêm da tribulação. Querido e querida, nós encerramos a nossa série, o remanescente se converterá. Nós vivemos os últimos dias, nós não podemos brincar. É muito séria a salvação. Vale a pena investir, andar na contramão, não ser como o mundo, não falar como o mundo, não vestir como o mundo, não comer como o mundo, não assistir como o mundo, porque nós somos do céu. Sabe por quê? Porque nós somos do céu na terra para Deus nos usar, para levar, proclamar, viver a vida santificada de Cristo, para atrair o mundo para Deus, para proclamar o evangelho da salvação, para viver o espírito de missão. Que tal? Gostou? Eu espero. Então, vamos nesse momento orar e entregar o nosso coração, porque é o Espírito que nos toma para nos batizar, para vivermos uma vida semelhante à dos discípulos da igreja primitiva à igreja convertida. Senhor, toma o nosso coração, toma mesmo agora e nos envolva com o poder do Espírito para vivermos uma vida santificada, uma vida convertida ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. É sério? É sério. O mundo precisa saber dessa verdade. Então compartilhe. Grande abraço.